Momentos de Bizila, as suas dicas de filmes, séries, quadrinhos e discos. Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com vídeos aqui lá, todo mundo fazendo o ok. Dizem que quem fica fazendo esses ok assim é velho. Cringe. É velho, quando vai tirar foto fica fazendo assim. Foda-se. Velho hétero. Dizem que o velho hétero quando vai tirar foto sempre faz assim. Não sou hétero. Ou pai, né? Sou velho. Pai faz assim sempre na foto também. Eu sou pai, então... Assumo que eu sou velha, mas não hétero. Mas é isso. E eu sou pai. Ó, a gente tá aqui de volta com um vídeo que é um desafio, na verdade feito pelo querido desafio, entre aspas, essas trends, né, enfim, que é feito pelo querido Ricardo Selig, da Collectors Room, da Collectors Quadrinhos, né, que tem um canal especificamente a falar de quadrinhos aqui. Ó o gato miando lá no fundo, vocês já estão acostumados. E é muito legal a ideia, porque é basicamente assim, 10 gibis, vi um monte de gente fazendo já, cada um tem as suas próprias regras, e a ideia era ser bem mais solto mesmo. 10 gibis que você leria até o fim dos tempos. Sabe aquela coisa de, gibis que eu levaria, por exemplo, para Ilha Deserta? É isso. Você não tem mais nada na sua coleção, você tem que separar 10 gibis, apenas tão somente 10 gibis da sua coleção que você vai ler pela vida, tá? Como eu e a Gabi somos um casal, a gente resolveu fazer uma coisa, para não ficar muito longo, a gente resolveu fazer uma coisa assim, ela escolhe 5 gibis, eu escolho 5 gibis. Ou seja, ficou pior, né? Porque mas veja bem, olha só que legal. Mas a gente vai roubar. Todo mundo quando fez, por isso que eu falei que todo mundo que fez essa brincadeira, obviamente criou suas próprias regras, né? Uma roubadinha no jogo. Eu e a Gabi, tem uma roubada que a gente vai explicar conforme a gente for falando os títulos de cada um, vai ter uma roubada maior ainda. Como a gente é um casal, a gente vai até o fim dos tempos juntos e aí eu leio os seus 5 gibis, você lê os meus 5 também. Isso também é de velho. Você também é de velho, né? Porque é assim que é. Eu já não sei, eu sempre me confundo pra fazer, né? É assim? É assim, ou assim. Não, assim eu sei fazer. Que os filhos K-popers me ensinaram a fazer, mas esse outro eu me confundo sempre. Enfim, vamos aos gibis, você fala um, eu falo outro, e aí a gente completa a nossa coleção aqui de 10 gibis do Gibizilla / Família Imaginas Pegando Uma. Começo? Pode começar. Bom, vou começar com o meu gibi predileto, um dos, né? Não é à toa que vai ser indicado nessa trend, que é V de Vingança, do Alan Moore. Foi um gibi que marcou muito minha adolescência, foi um gibi que me ajudou a me politizar, né? Onde eu tive uma introdução, ainda que leve ao anarquismo, ao que era o anarquismo, e super me identifiquei. E muito importante na minha vida, apesar de a gente saber que existe um monte de deturpação aí, pegaram a máscara do V e fizeram um monte de merda. Enfim, até o Alan Moore já encheu o saco com isso. Mas pegaram a máscara e fizeram coisa legal também. Também, tem de tudo nessa vida. Mas é um HQ que mexeu demais comigo, que me ensinou muita coisa. E eu acho crucial ainda hoje, pra muita gente, inclusive adultos, que não leiam V de Vingança. Muito bem. Eu vou começar falando, assim, olha lá, mais uma... Começo já com uma roubada no jogo. Vou começar falando óbvio. Tinha que ter alguma coisa do Homem-Aranha. Eu não queria dizer simplesmente, o Homem-Aranha. E aí vale os 50, 60, 70 anos de publicação do personagem, enfim, desde 1962, não dá pra roubar tanto no jogo assim, né? Então, eu resolvi pegar uma fase específica do Homem-Aranha. Mas eu até pensei, a fase que era desenhada pelo Eric Larsen, caralho, que eu gosto pra cacete, beleza, não sei o que. Aí eu fiquei pensando, na verdade teve uma fase que mexeu muito comigo, já depois de adulto, e que eu acho que seria muito legal. Ela é longa o suficiente para saciar o meu apetite pelo Homem-Aranha, mas eu acho que é uma fase que é uma fase muito legal e que é uma releitura do personagem, que é o começo da fase Ultimate, né? Ou seja, o Homem-Aranha escrito pelo Brian Michael Bendis e desenhado pelo Mark Bagley, que é até hoje o meu desenhista favorito do Homem-Aranha. Eu acho que é uma fase gostosa, leve, divertida, um Homem-Aranha jovem para os anos 2000, ainda que já tenha passado mais de 20 anos dos anos 2000, mas enfim. Jovem. Mas putz, é um Homem-Aranha
que eu acho que ele vai contando a história com calma, sem pressa, e putz, já se conecta, eu acho que isso é muito legal, no final, com a morte do Peter Parker no universo Ultimate, e o surgimento do Miles, que é um personagem incrível também. Toda vez que eu falo de Homem-Aranha hoje, eu acabo falando dos dois. Assim, que é um personagem que eu gosto pra caralho, eu acho que tem total conexão ali nesta mesma fase, né? Então mostra ali, aí já é com o desenho da Sara Pichelli e tal, não sei o quê. Mas, cara, acho que essa fase cobriria bem o meu apetite de Homem-Aranha até o final dos tempos. Não preciso nem colocar os clássicos aqui, a última caçada de Kraven, não sei o quê, não. Morte da Gwen Stacy, não. Essa fase pra mim tá ótimo. Pois é, Brian Michael Bendis, eu sou fã, tem como. Eu não poderia deixar de citar esse aqui, eu acho que todo mundo já deve saber que eu vou citar esse aqui. Eu já falei, já escrevi textos sobre ele, já fui em podcast me declarar, já contei toda a minha vida, o quanto foi impactante, que é Electra Assassina, do Frank Miller, ilustrado pelo Bill Sienkiewicz, que saiu foi lançado na mesma época que Cavaleiro das Trevas, por exemplo, e não teve todo esse hype, ai nossa, que definiu o graphic novel. Eu acho a Electra Assassina muito mais disruptiva do que Cavaleiro das Trevas. Muito mais disruptivo, mas é aquela coisa, né? Protagonista mulher e bababá, uma heroína ainda até então de segunda categoria, né? Não tinha tanta projeção assim quanto tem hoje. Não é heroína, né? Não é heroína, boa. É uma anti-heroína, enfim, não tinha um público muito definido e aquela coisa. Mas assim, essa obra pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu já expliquei por motivos pessoais, mas motivos de crítica de quadrinhos porque ela é uma obra-prima. Ela é uma obra que ultrapassa a linguagem dos quadrinhos, né? O Bill Sienkiewicz simplesmente pirou o cabeção nela. Tipo, é uma HQ que toda vez que eu leio, eu vejo um detalhe diferente. Isso tem mais de quase 40 anos aí que ela foi lançada e ela continua ainda me surpreendendo. Tem umas splash pages lindíssimas que eu com certeza plotaria e colocaria numa parede da minha casa, de tão linda que é. Uma obra de arte mesmo. Isso, a gente precisa fazer ainda, hein? Pensar numa página legal para transformar num quadro aqui pra casa, é verdade. Assim, uma obra que fala muito pra mim, fala de todas as formas. Então, Electra Assassina, de Frank Miller, com Bill Sienkiewicz. Muito bem. Eu vou repetir o traço do... Porque assim, vamos lá. Homem-Aranha pra mim é meio ao concurso, né? Eu nem penso, Marvel, DC, isso aqui. É meio ao concurso. Então, eu vou, na verdade, falar agora sobre um gibi da Marvel e depois tem um gibi da DC. E aí tem outros gibis que não tem porra nenhuma a ver com super-herói. A gente tende a lembrar de super equipes, quando a gente vai falar de super equipes da Marvel, fala de Vingadores, agora por causa dos filmes, tal, fala lá dos X-Men, piriri pororó. A minha super equipe favorita dos quadrinhos de heróis da Marvel nunca foi nenhuma dessas. Por incrível que pareça, foram os Novos Guerreiros, também com o traço do Mark Bagley, escritos lá na época pelo Kurt Busiek, que enfim, teve uma galera escrevendo. Fabiano Cieza e tal, mas o fato é que este é um gibi que nos anos 90 me marcou demais, assim, foi o tipo de coisa, tem alguns gibis, tem um que eu nem vou citar aqui, mas que é um gibi que eu já falei muitas vezes que eu gosto, não sei o que, por exemplo, o Savage Dragon, né, do Erik Larsen, aliás, editoras Republic, mas os Novos Guerreiros foram meio que responsáveis por eu voltar a desenhar. Ou por eu ter tido vontade de... talvez, eu possa fazer quadrinhos. E aí, resolvo... Enfim, foi aí que eu fui fazer curso de quadrinhos. Aquela história toda. E aí, decidi que desenhar era hobby, que eu gostava mesmo de escrever. E a coisa se encaminhou do jeito que chegamos até hoje. Mas eu gostava muito das histórias. As histórias eram cheias de ação, de dinamismo, mas principalmente as relações entre os personagens eram muito legais. Muito, muito, muito legais. Era gostoso de ler, era leve, mas
em alguns momentos não deixava de perder a profundidade em alguns assuntos, enfim, quando falava, por exemplo, dos personagens que eram negros, então não deixava de falar sobre preconceito, ou tinha a menina que era PCD, que tinha as muletas e tal, que ela já surge numa segunda fase, enfim, mas, cara, aquilo tudo era tratado com respeito devido, mas ao mesmo tempo com um tipo de leveza que se esperava de um quadrinho de super-herói feito para adolescentes. Eu, quando comecei a ler, era um adolescente, amava, enfim, os Novos Guerreiros. As pessoas tendem a esquecer, mas eu adoro. Bom, eu também poderia escolher Marvel e DC, mas se eu escolhesse DC, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou Marvete, então isso não precisa esconder de ninguém. Se eu escolhesse DC, eu deixaria de escolher o meu herói predileto, que é Demolidor. Então, assim, eu amo coisas da DC, eu amo Batman, é o meu herói preferido da DC, mas eu amo o Arqueiro Verde, por exemplo, a série do Arqueiro Verde com Lanterna Verde, por exemplo, é maravilhosa. Que mais? Eu amo Esquadrão Atari, por exemplo, que me formou também, tipo, comecei a ler ainda bem adolescentezinha, eu acho que era criança quando comecei a ler Esquadrão Atari, e eu pirei, tipo, ainda é um dos meus gibis favoritos. Alguém, por favor, republique Esquadrão Atari, por favor, te peço, nunca pedi nada, mentira, eu vivo pedindo. Mas, então, se eu escolhesse DC, eu ia deixar de colocar o meu herói predileto, que todo mundo sabe que é o Demolidor, e Queda de Murdoch, pra mim, vocês já viram que eu gosto bastante do que o Frank Miller escrevia. Veja bem, no passado, né? Sim. Tá, então, assim, eu infelizmente não consegui mais gostar do que ele escreve hoje em dia. E é isso, as pessoas mudam e talvez ele tenha sido sempre assim, mas enfim, o que ele fez no passado foi muito bom, né? Dentro de quadrinhos, ele era muito bom no que ele fazia. E escrevendo Demolidor, ele é imbatível. Imbatível. A fase do Frank Miller não tem o que falar, né? Ele foi o responsável por ressuscitar o Demolidor. E Queda de Murdoch é cinema em quadrinhos, assim, tipo, é muito cinematográfico, é um filme de ação, totalmente em quadrinhos, é um plot muito bem feito, muito bem amarrado, que influenciou um monte de coisa depois, inclusive influenciou a própria série que está aí, que acabou de acabar, a segunda temporada, foi grandemente influenciado pela Queda de Murdoch. Tem coisas de outras fases do Demolidor também, mas muito também tem Queda de Murdoch aí, um comecinho de Queda de Murdoch ali. E então uma das minhas HQs prediletas é Queda de Murdoch, do Frank Miller e do Mazzucchelli? Mazzucchelli, né? É o Mazzucchelli. Isso. Que repetiu a dobradinha depois do Batman 1, né? Bom, o meu terceiro título aqui, na verdade, é uma fase também relativamente longa, mas que as pessoas costumam lembrar com carinho, que eu nem considero, para ser completamente honesto, eu nem considero um gibi de super-herói. Eu considero uma sitcom em quadrinhos. Uhum. Que é a fase da Liga da Justiça Internacional, da popular e queridíssima Liguinha, escrita pelo J.M. DeMatteis e pelo Kate Giffen e ilustrada pelo Kevin Maguire. Inclusive a gente tem autografada pelo J.M. DeMatteis. Exatamente. Que o Léo pegou pra mim. Beijo, Léo. Gente, assim, aquilo é humor puro, simples e escrachado, relacionamento entre personagens. Que é muito rico. As melhores histórias são aquelas histórias em que não tem nenhuma lutinha. A história se passa 100% dentro, sei lá, de um restaurante ou dentro da base da Liga da Justiça. Assim, não tem luta, não tem vilão, não tem a grande conspiração para dominar o mundo. Não, nada. O relacionamento entre eles é muito legal e isso é quase como se eu estivesse aqui escolhendo um box de DVD do Seinfeld, por exemplo, pra gente assistir até o fim dos tempos. No fim, é isso. Muitas das histórias da Liga da Justiça Internacional são sobre nada. São basicamente eles brigando. Dia a dia. Eles brigando por biscoitos. Eles fazendo. Irritando o outro. Um irritando o outro, exatamente.
Besouro Azul, Gladiador Dourado, Guy Gardner, o Ajax, que pra mim vai ser sempre Ajax, enfim, o Caçador de Marte, né? Enfim, toda aquela turma ali reunida, o Oberon, o Senhor Milagre, Todo cara... mundo no mesmo local, dormindo no mesmo local, imagina o caos, assim, é É isso. simplesmente sensacional, uma delícia. Então eu acho que seria uma coisa que também supriria a gente de amor, carinho e risadas. Aliás, fica aí a dica pra você que nunca leu HQ de herói, uma baita de uma série pra você começar a ler é a Liguinha, que não tem necessariamente aqueles vilões épicos e transcendentais, mas é um relacionamento entre heróis e é sensacional, muito legal. A outra, agora eu vou roubar. Eita! Agora eu vou sair da questão de super-heróis, porque quadrinhos não são só super-heróis, tá? Quadrinhos são quadrinhos autorais, inclusive tem quadrinho brasileiro que eu gostaria de citar, quadrinhos, mas eu vou citar dois que também não são americanos, são belgas, na verdade. Um é francês, um é belga, Isso. na verdade. Que a gente chama de quadrinho belga, ou quadrinho europeu, que a primeira série que eu vou citar é Asterix e Obelix, que foi muito importante na minha vida, que foram os primeiros quadrinhos onde eu chorei de rir, sabe aquela de você perder o ar e chorar de rir. Eu lembro de uma vez que eu tava lendo, acho que é a minha preferida deles, que é Asterix entre os Bretões, que é uma das minhas preferidas dele. Eu estava lendo no metrô, eu era adolescente, estava indo pra cursinho, alguma coisa, pra faculdade, não lembro pra onde eu tava indo, tava estudando ainda, e eu estava lendo Asterix entre os Bretões e eu gargalhava, eu não conseguia não gargalhar, e as pessoas ficaram totalmente curiosas pra saber o Que essa doida eu tá tava lendo? rindo sozinha no metrô, assim, tipo, e era Asterix e Obelix. E eu espero que essas pessoas tenham visto e tenham marcado e tenham tido contato com Asterix e Obelix. Devo seguir. É perfeita. A série é incrível. É um clássico francês, na verdade, né? É um clássico francês mesmo. Maravilhoso. Foi lançada nos anos 60, 50, assim, no final dos 50, começo dos 60. Então tem muita história boa. E já teve filme, já teve mil coisas. Então é um clássico dos quadrinhos de bande dessinée. E eu amo demais. E acho que essa garantiria a minha dose de bom humor e risadas. O meu quarto título aqui, também vou roubar no jogo, como eu disse, ou seja, vou dizer, na verdade, uma série um pouco mais longa, mas que eu acho que nos garantiria grandes momentos de risadas e momentos de reflexões, que é Calvin e Haroldo. A obra máxima do Bill Watterson, que na verdade é engraçado, porque quando eu comecei a ler Calvin e Haroldo, eu pensava, putz, eu queria ter sido esse moleque. E aí, à medida que eu fui crescendo e fui envelhecendo e formei família, virei pai, eu ficava pensando, putz, eu queria ter um filho igual a esse moleque. Talvez me arrependesse amargamente, talvez tenha me arrependido, porque no fim das contas, os nossos filhos acabam tendo... Meu filho foi um Calvin. Acabam tendo um pouco dele de uma forma ou de outra em alguns, né, enfim, em alguns aspectos. O meu foi o Calvin do começo ao fim. Começo ao fim da infância foi o Calvin. E eu acho que assim, é uma delícia, são histórias curtas sobre infância, sim, mas putz, não só, quem pensa que Calvin e Haroldo é apenas tão somente um menino e o seu tigre de estimação, que ele imagina que o tigre está vivo ou não, que o tigre conversa com ele, pouco importa isso. O que importa é que é mais do que isso, né? Ou seja, uma reflexão sobre a vida. O pai do Calvin é divertidíssimo. Nossa, a mãe também. A relação deles... com as coleguinhas, com os coleguinhas. Com a professora, o fato dele ser tão questionador em sala de aula. Cara, tem muita coisa legal. Assim, então, é uma reflexão, na verdade, sobre infância, né? O lugar da criança no mundo. Né? Então, essa coisa de colocar a criança como questionadora. E é verdade, porque a criança questiona os adultos. Do jeitinho dela, mas ela questiona de como ela percebe o mundo. E aí também é uma reflexão sobre a própria maternidade e paternidade ali, sobre os tutores, né, que cuidam do Calvin, a professora, sobre os amiguinhos, sobre a relação dele com o mundo, tanto filosófica quanto o mundo material mesmo. Então, assim, é uma reflexão sobre a vida em geral, política, muito política
Também tem muita política em Calvin, né? E a gente está falando, no fim das contas, não importa a idade que a gente tenha, é uma tira que nos permite olhar para a visão infantil a respeito do mundo ao nosso redor. E que tenta, de alguma forma, fazer com que a gente não perca esse olhar. Não perca esse olhar mais infantil, né? Esse olhar curioso, esse olhar aguçado, esse olhar questionador sobre o mundo ao nosso redor. E mais que isso, inocente, né? Desprovido de toda a carga preconceituosa e de qualquer coisa que esteja ali. Mas um olhar ainda inocente sobre as coisas. Tipo, questionador nato, né? Por que isso é assim? Né? Sendo que, enfim, tem um monte de coisa por trás. Eu acho que existe, uma versão brasileira do Calvin seria o Armandinho, por exemplo. E aí temos a grande Mafalda, que é o grande nome dos quadrinhos argentinos aí, representando a América Latina, que também foi muito, 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 muito forte, principalmente nos anos 70. Era o quadrinho preferido do meu pai, por exemplo, era Mafalda. E... Antes de você falar o seu último, quero bancar o youtuber aqui. Antes de falar do último, se você não é inscrito no canal, faça o favor de se inscrever, já deixa o like aqui na porra do vídeo, comenta aqui embaixo quais seriam os 10 gibis da sua coleção que você separaria para ler para toda a eternidade, enfim. E óbvio, clica no sininho ali para não perder nenhuma atualização do canal, porque a gente tem coisa pra caramba sendo publicada aqui sempre, vídeo curto, vídeo longo, os episódios dos podcasts da gente, entra tudo aqui, beleza? Antes de acabar o vídeo, faz tudo isso. Vai. A minha última também é uma série, agora é uma série belga, que é uma série que meio que povoou essa coisa que eu tenho de curiosidade pelo mundo, né? De conhecer o mundo e também eu ali na adolescência e ele exerceu uma certa sedução sobre mim, assim, porque ele é cheio de lábia, que é Corto Maltese, na verdade, né? Então foi um cara que, ao mesmo tempo, ele estava envolvido em umas tramas policiais e às vezes de mistério que ele tinha que descobrir. Então isso eu amo, isso é uma coisa que eu adoro. É um plot que eu amo de mistério, assim, podia citar assim, Tintin? Poderia. Que é um repórter, que no final das contas foi o que eu me tornei? Poderia, mas eu sou 1000 vezes mais Corto Maltese do que Tintin, até porque Tintin tem umas coisas bem racistas ali no meio, não que Corto Maltese também não tenha tido, todos eles foram racistas, ainda mais belga, né, é bem complicado. Mas eu acho que o Tintin foi mais explícito, assim, tipo, Corto Maltese deu uma... não que seja pior, gente, é tudo ruim. Mas não que isso atenue de alguma forma. Mas eu acho que o Corto Maltese meio que supre essa coisa de sede de conhecer, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa que gosta muito de conhecer outras culturas, de ler sobre... Então ele me trouxe muito isso na minha adolescência. E é lindo, ele é um cara... Chuchu beleza também, sedutor e tal. Então me povoou meu imaginário ainda de um cara que é super aventureiro e marinheiro e tal, e sedutor. Eu acho que Corto Maltese do Hugo Pratt. E sem falar que o desenho é lindo. Lindo mesmo. Bom, o meu último, eu não poderia deixar de colocar aqui um brasileiro nesta conversa. Mas não estamos falando de Turma da Mônica nem nada do gênero, eu vou falar de uma obra do inesquecível Angeli, que é uma obra que até hoje me pega de tudo que o Angeli faz. Não é o Bob Cuspe, por incrível que pareça, porque eu sou essa pessoa do punk, do metal e tal, não sei o que, poderia escolher. Não, eu tô falando dos Escrotinhos. Os Escrotinhos também eram personagens que eu passei a vida desenhando, basicamente, porque eu amava os Escrotinhos, aquele humor absolutamente quinta série, babaca, um tipo de humor, mas que é um tipo de humor que é demolidor, assim, que atinge todo mundo. Eles não tinham alvo, não tinham um alvo favorito. Qualquer um aparecia na frente dele, plau! Eles vinham com uma história, com uma bobagem pra derrubar a pessoa, enfim, e principalmente, claro, se você vai ler as histórias, a gente tem um volume aqui em casa, inclusive autografado pelo Angeli. Se você vai ler as histórias, é uma história que pega principalmente
aquela pessoa que é mais... Isso, estamos falando ali anos 80, tá? Enfim, anos 80, anos 90 e tal. Mas pega principalmente aquela galera que é mais conservadora, que é uma galera, eles derrubam, passam rasteira sem papas na língua, assim, sabe? Como às vezes com algum tipo de imbecil, faz falta que a gente seja talvez um pouquinho mais escrotinho mesmo. Então, vou completar a nossa lista aqui com os escrotinhos do Angeli. Gostou da lista? Não gostou? Deixa like, deixa os comentários aqui. Antes da gente acabar o vídeo, eu tenho 3 recadinhos muito rápidos. Você está em São Paulo? Gosta de conversar sobre quadrinhos? Uma vez por mês, a gente está fazendo um encontro lá no Sebo Clepsidra, ali chama Vila Buarque? É isso, né? Lá na Vila Buarque, na Cesário Mota Filho? Júnior? Júnior, Cesário Mota Júnior. Esse mesmo. Cara, a gente tá fazendo, eles são os nossos amigos lá do Sebo Clepsidra, são os queridos, eles abrem esse espaço pra gente uma vez por mês, todos num sábado, ali por volta das 5 da tarde, até umas 6, 6 e meia, no máximo 7 se o assunto estourar, mas aí a gente convida, é aberto, não paga nada, senta com a gente em volta da mesa pra gente conversar sobre um quadrinho, a gente escolhe o quadrinho do mês. O último foi justamente o V de Vingança. O anterior foi o Casa de Mordok. Foi a Casa de Mordok, a gente também já falou sobre Persépolis e tal. Isso é um projeto que a gente está trazendo, a gente fazia antes da pandemia, a gente está trazendo de volta. A gente, antes da pandemia, chegou a falar sobre Sandman, falou sobre Mulher Hulk, falou sobre Senhor dos Anéis, fugindo um pouco de quadrinhos, mas enfim. Se você tiver querendo participar, a gente vai deixar um link aí também de um grupo para entrar, para você participar do grupo. E aí esse grupo é um grupo que a gente dá todas as informações sobre qual é o gibi a ser discutido naquele mês e principalmente abre espaço para você dar sugestões, né? Qual seria o gibi? Vamos, enfim. Segundo recado, a gente tem, também aqui está no link da descrição do vídeo, a gente tem uma lojinha agora na Amazon, tá? Que tem a nossa cara, você entra lá, tem os produtos que a gente faz recomendação, faz curadoria, não sei o quê. Quer comprar, né? Não tô falando que você precisa comprar tudo na Amazon, compre na sua comic shop favorita, local, tá tudo bem. Mas se você quiser comprar na Amazon, aproveitar um preço, alguma coisa assim, não sei o que, considere entrar na lojinha lá, a gente tem várias seções que a gente separou, uma seleção fantasia, uma seleção ficção científica, uma seleção terror, tem Stephen King, tem Demolidor, tem uma só do Demolidor, tem do Justiceiro, Darth Maul, por causa da série, não sei o que, enfim, a gente fez uma série de coisas lá. Se você gosta de música, tem coisas de música também, de metal, enfim. Entra lá, se você compra pelo nosso link da Amazon, você não paga nada mais, nada, zero, é o mesmo preço. Só que, como você está comprando pelo nosso link, a Amazon fala, eles são legais, então vou dar um pichulé para eles. A gente ganha O Jeff Bezos dá um... A gente ganha um percentual. É um percentual grande? Não é, gente, tá? É um percentual super pequeno. Mas vai juntando, como diz o Chaves, tudinho no montão. No fim do ano, já funcionaria bem pra gente, ajuda também a gente aqui. E o último recado, por falar em ajuda, tem o link aqui também, que é a nossa vaquinha. A gente abriu uma vaquinha para dar uma força pra gente dar Vocês percebem que a gente sempre grava o nosso vídeo nesse ângulo, né? É sempre com essa prateleira. Spoiler. E não que a gente só tenha essa prateleira de HQ. Pelo contrário, a gente tem muitas, mas essa é a única prateleira que existe. Que sobrou. Nesta casa. Porque desde que a gente mudou, a gente não conseguiu montar, a vida adulta não permitiu, óbvio, tem outras contas, outras coisas para pagar, outras responsabilidades. A gente não conseguiu montar ainda a nossa gibiteca de volta, gibiteca/biblioteca, né? Então nossos livros estão deste lado e deste lado, vocês não estão vendo, mas estão pilhas aqui de livros, gibis, que a gente não conseguiu montar ainda. Essa é uma vaquinha jogo rápido. Estamos falando de um valor de R$1.000, a gente já chegou em um quarto mais ou menos desse valor. Cara, você pode entrar, o valor mínimo pela vaquinha, pela plataforma da vaquinha é R$25. Mas se você paga via Pix, eles criam uma conta de Pix para cada campanha, você pode pagar o valor que você quiser. Então é R$5, R$10, tanto faz. Não tem qualquer coisa já ajuda a gente bastante. Bora com a gente para ajudar a tornar o cenário mais legal. Pra vocês fazer mais vídeo. E a gente faz vídeo pra lá, faz vídeo pra cá, faz vídeo em todos os cantos, mudando o cenário, faz uma coisa mais legal. Beleza? Então os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Valeu pra quem ficou aqui até o final. Um abraço e beijo, bis!